Então. Eu vou puxar por aqui mesmo, porque não tá dando. Compartilhar a tela. Vamos lá. É mais fácil para vocês enxergarem. Deixa aqui. Pronto. Tá aí, ó. Só puxar. Olha aqui. Foram as duas. Deixa eu dar uma aumentada. Eu acho que eu consigo aumentar um pouquinho. Né? Pronto, aqui, ó. Isso. Não, e é impressionante, assim, na semana que a gente faz, acho que na segunda-feira, tô eu zapeando, não me lembro se no Instagram ou se foi no YouTube, e me aparece um vídeo de um belga, se não me engano, de alguém da Europa, falando sobre litopuntura. E eu achei aquele termo estranho, e ele dizendo que escreveu um livro, e é uma entrevista, é um trechinho de uma entrevista, e ele dizendo que escreveu um livro sobre isso, e que ele faz, que é acupuntura na Terra. Então, que ele identifica vórtices de energia na Terra e não sei o que mais. E eu vi um trechinho, é uma coisinha bem curtinha, de uns 3 minutos, né? E passou, eu achei aquilo super interessante, eu nunca tinha ouvido falar daquele termo. Aí a gente chega, a Maúcha vai nos apresentar a Oca, e aí ela dizendo assim, não, que quando eles compraram o sítio, ela e o esposa estavam fugindo do Rio de Janeiro, da muvuca do Rio, precisava de um lugar assim, de recolhimento. Os dois são terapeutas, trabalham com terapia prânica, e eles decidiram que tinham que fazer a OCA, que é o centro, né, de apresentações, que é um espaço para as vivências, e eles decidiram, disse que o Carlos, quando chegou, disse, não, tem que ser aqui. E aí eles iam ter que escavar um pedaço do morro para chegar naquele platô, para construir, mas ele decidiu que tinha que ser ali, tinha que ser ali. E aí, quando eles começam a construir o espaço, por acaso, aparece esse rapaz que estava visitando alguém que morava ali, em algum lugar na Posse, que é a região onde tem a pousada. E vai lá e faz a avaliação e diz, não, aqui tem dois vórtices, um é o vórtice da Terra, o outro é o vórtice que liga com o cosmo, né? Tem que ser aqui mesmo, não sei o que mais. E eles já tinham decidido que o símbolo do espaço seria o símbolo do infinito. E aí eles constroem exatamente naquele lugar. E assim, qual é a possibilidade, né? De eu que nunca tinha ouvido falar de litopuntura, vejo um vídeo sobre aquilo 3 dias antes de chegar lá. Não tem? Né? É brincadeira, assim. Você acredita que nem com a sobreposição ele está deixando eu colocar o negócio? É misterioso isso, tá? Não sei o que está acontecendo. Eu tenho tido algumas dificuldades para isso aí. Pois é. Tá esquisito aqui o StreamYard, gente. Às vezes cola ele dentro de um arquivo do PowerPoint e aí tu puxa o PowerPoint, que é uma forma que dá. Vou fazer isso. Não, deixa comigo. E foi bem interessante, porque assim, tiveram outros locais, a Anne teve que ir embora, infelizmente, por causa da dificuldade desse deslocamento para o sul, né? A Anne teve que ir embora no sábado, e aí nós ficamos para finalizar o curso. Fez uma falta. Chegou. E aí a gente foi para pernoitar em Petrópolis. E o que foi engraçado é que nós passamos, Bi e eu, a viagem inteira de Portugal, e a gente vai trazer isso. A gente falou assim: ou a gente contacta o Dan Brown, porque nós fomos guiadas por insights, né, pelas nossas antenas. A gente vivenciou muita coisa que a gente vai trazer para vocês, mas a gente precisa escrever um verdadeiro roteiro. E Petrópolis continuou dessa forma. E nós fomos guiadas também para um lugar lá em Petrópolis que se chama Trono de Fátima. E Ótimo, depois a Bia vai estar aqui com a gente para a gente contar melhor. Quarta-feira que vem a gente vai estar fazendo uma live. E também foi subsequentemente foi a continuação do que a gente vivenciou na pousada. Mas voltando para o curso, com relação a essa projeção, cada pessoa ali, apesar da nossa condução com relação à projeção, foi vivenciar, como a Anne falou, essa parte do recebimento de pacotes, de presentes, de ferramentas individuais. E o mais impressionante é que nós temos as pessoas que a gente acaba acompanhando pelo YouTube ou por blogs, né? Como o próprio Vital, como outras pessoas que vêm falando sobre essa questão da importância
do trabalho individual nesse momento, o que nos toca é o seguinte, mais do que nunca, gente, vocês sabem que a gente sempre falou aqui sobre todas essas tretas, a gente gosta de um fato constipatório, de tudo isso, mas o momento, ele está pedindo de uma forma, assim, com uma urgência absurda, para que a gente faça esse trabalho, né, de construção individual, de reconstrução, mais do que construção, para que estejamos literalmente estruturados interiormente. E quando a gente dá o nome de expansão consciencial, tem tanta gente usando esse nome, a gente sabe, mas é muito mais do que isso, né? Quem esteve com a gente no curso sabe o quanto a gente está trabalhando em cima dessa autoconstrução, dessa individuação, e isso é muito importante. Então, a gente quer também trazer aqui para vocês que façam da forma como vocês acharem melhor. Busquem. Nós aqui não somos gurus, a gente cansa de falar isso, a gente está aqui como portadoras de notícias, a gente sabe da responsabilidade que nós temos, mas é para ouvir a voz interior de cada um de vocês. Façam da melhor forma esse trabalho, procurem centrar aqui, ó, no maior campo magnético que a gente tem dentro de nós, que é o nosso coração aqui, né? Essa reverberação é muito importante, a gente fala muito disso no curso. Então, é isso que nós precisamos. E, principalmente, acreditem em vocês. Isso foi muito tirado de nós, né? Até mesmo com relação às nossas projeções, a gente recebeu treinamento, nós sabemos de muita coisa por sentir intensamente, mas mesmo nós, às vezes, a gente dá aquela titubeada de será? Porque a formatação faz isso, faz você duvidar o tempo todo, sabe? Então, não duvidem dos insights de vocês. Isso é quinta dimensão. Isso é ouvir a voz interior. Não duvidem dos insights, não duvidem da intuição de vocês, das emoções, do campo das emoções. É muito importante a gente colocar isso, exteriorizar e trabalhar intensamente essa parte que nos foi tirada, porque somos energia, estamos aqui justamente para reverberar, para trocar essa energia. E isso, o que fizeram? Sai. Vocês não são isso. Só que agora a gente resgata, a gente fala, sai não. A gente é assim, nós somos isso. Nós somos energia e nós vamos trabalhar com todas as ferramentas extrafísicas que nos foram forçadamente, né, retiradas em alguns momentos, né? Em outros, nós podemos dizer que assim, elas foram desacreditadas também, porque estão aqui hoje, principalmente com a chegada de todas essas energias dos fatores exógenos aí, do nosso Sol, né, da reverberação do campo eletromagnético. Então, tá muito fino o véu, tá muito fino, então tá fácil a gente alcançar a prateleira, sabe? Vai lá, amiga. Eu tava aqui pensando, né, dessas sincronicidades todas dos seres e do papel dos intraterrenos, porque acabei de receber uma notificação do vídeo que a Cláudia do Lightworks acabou de botar e falando justamente sobre intraterrenos. Assim, qual é a possibilidade? Tá ótimo isso, né? Deixa eu ver aqui o título do vídeo que ela colocou. Cadê? Ai, sumiu agora. Era aproximação da intraterra, alguma coisa assim. Agora eu fui mexer aqui, apareceu um monte de coisa. Um monte de notificação do YouTube. O André veio falando dos seres de pedra também. André, beijo, André de Pierre. Beijão. Aqui, ó. Interação com intraterrenos, introdução, parte 1. Ela acabou de colocar, faz 12 minutos que saiu esse vídeo, tá? E impressionando nessa coisa assim até o JP falar dos Homem-Formiga, eu nunca tinha tido contato com nenhum desses tipos de seres. Isso que a gente já foi a gente já andou bastante nesses buracos, tá? Inclusive alguns, na maior parte deles, na verdade, não são as colônias legais. São aquele lugar que é a prisãozinha, que é os buracos dos jacarezinhos, que a gente tá lá a trabalho para marcar
marcar ponto e botar localizador lá, e a gente entra como isca, tá? Enfim, geralmente é esse tipo de buraco que a gente é levado, que a gente lembra, tá? Mas tem o pessoal lá de Telos, a gente já se projetou para lá, e em algumas outras colônias também a gente já teve, algumas que a gente nem identifica, algumas no oceano também. Enfim, tá? E eu nunca tinha tido nenhum contato com nenhum ser parecido com esse que a gente viu. Então foi uma surpresa, realmente foi uma surpresa a forma desses seres, tá? Sim, sim. E aí, do nada... Nós já vimos, né? Eu já me vi como uma formiga, mas não dessa forma. Não dessa forma. Essa forma da intraterra. Né? Continua, vai lá. E, enfim, daí eu tava procurando, a gente tá vendo se de repente sai um evento, né? Se a gente faz uma vivência em São Paulo, eu tava procurando um lugar. E aí eu comecei a procurar informações de onde tinha sido realizado o primeiro congresso do Círculo, em 2018, do Círculo de Juliano Posati. Eu sabia que tinha sido feito no hotel, não lembrava qual era, em São Paulo, porque era um espaço bem aconchegante, assim, bem o que a gente quer. E aí eu comecei a procurar e me deparo com esse vídeo que eu mostrei para vocês, né? Uma senhora e os formigões. E eu não lembrava disso aí. Foi um vídeo, né, de 6 anos atrás. E aí eu fui assistir. E o que ele relata, né? Aquele senhor que aparece no vídeo, que é o José Simões, acho que é José Simões o nome dele, Mário Simões, ele é Mário Simões. Ele é um hipnólogo português, e ele relata, então, para o Juliano, que ele foi procurado por uma senhora que tinha tido uma experiência. Ela estava num evento, num congresso, enfim, num evento na Amazônia, e ela só lembrava de ter visto ela e outras pessoas ter visto um clarão, e depois não sabia o que tinha acontecido depois, né? Então tinha aquele fragmento de perda de tempo, perda de memória. E ela tinha procurado um hipnólogo que para tentar resgatar essas memórias, não tinha conseguido, e acabou chegando no Mário Simões, né? E aí eles resolvem, então, aprofundar essa hipnose, e aí o que eles veem? Ela é levada por uma nave, né? Só que essa nave ela não vai para fora, ela vai para dentro. São uma nave intraterrena, e eles entram dentro de uma colônia e são recebidos por seres que ela descreve como formigas gigantes, mas tem aspecto humanoide, mas tem uma cara que parece de formiga, e ela se refere a eles como formigões, né? e do nada aparece um outro ser, que esse é bem maior que todos eles, esse sim tem cerca de 3 metros de altura, e que ela identifica como sendo o Melquisedeque. Enfim, é um relato brevezinho, e ele só diz assim, não sei se você sabe quem é essa senhora. Ela é a doutora Gilda, a doutora Gilda, uma hipnóloga super conhecida, né, que trabalha com casos de abdução e contatados, bastante conhecida, quem é da área ufológica brasileira, e ela teve ela mesma essa experiência com esses seres formiga. E aí, assim, como isso, né, e quando a gente fala... Né? Como a gente fala que essas colônias elas estão por todo mundo e elas se comunicam, e para elas não tem fronteira, né? Tá aí, né? São colônias que estão nos Estados Unidos, estão na Amazônia e estão no Rio de Janeiro. Pelo menos a gente já tem 3. E na Austrália também tem outro lugar que se refere ao povo formiga, são os aborígenes australianos. Sim, Mirante, Gilda Moura, tá? A doutora Gilda. Isso. E interessante também, a gente puxa essa parte dos intraterrenos, e aquele relato que o JP fala, que também corrobora com o que a gente está dizendo, que eram diferentes, né? E ele também percebeu isso, que eram seres diferentes. Ó, a Cléia colocou assim: tem absorvido informações por muitos anos que o nosso primeiro contato será com os intraterrenos e depois com os aquáticos. E eu estava pensando exatamente nisso. Eu não sei exatamente quando chegou essa informação em mim. Eu sei que foi um livro psicografado por um centro espírita da Bahia, que fala dessa colônia intraterrena. A gente sabe que o pessoal acho que da teosofia fala não é teosofia, é aquela... É outra filosofia. É a gnose? Não. É do pessoal lá do Roncador mesmo. Da Sociedade Teosófica Brasileira. Depois eles mudaram um pouquinho o nome. Que eles também falam muito dos intraterrenos. Inclusive, lá no Roncador tem... Tá na ponta da língua, não sai. E lá no Roncador, inclusive, tem essa comunidade intraterrena, essa colônia que a gente sabe, né, bem forte. E vários outros lugares no Brasil também. Mas essa é aquela informação que está latente, né? E parecia que, quando a gente pensava, né,
quando será que eles vão aparecer? E as informações que vinham eram exatamente isso, que eles seriam os canalizadores desse contato, eles seriam os condutores desse processo de transição, né? Essas são as informações que vêm por diversas fontes, que as comunidades intraterrenas, que essas humanidades intraterrenas que estão, em geral, no estado, no nível vibracional mais elevado que a média da população de superfície, seria responsável por fazer esse início de contato. Inclusive, quando a gente fala da frota prateada, a frota prateada, para quem não sabe, são naves de intraterrenos, né? Uhum. Mas parece aquela coisa assim, um dia eles vão aparecer, né? Um dia isso vai acontecer. E aí a gente para pensar, boa parte das nossas projeções tem sido de comunicação com intraterrenos. E isso já Eubiose, faz... né? Eubiose, agora Eubiose. tá. Eubiose. Eubiose. Isso. Não Eubiose, saiu o nome da eubiose de jeito nenhum. isso. É. Ai, isso. Nossa, que de vista. Tá? Gratidão, Carmen. Isso. E é muito, muito interessante que aí a gente para pensar como isso já está acontecendo, como a gente já está sendo contatado por eles. Só que esse contato é consciencial, é um contato dimensional. A gente acaba não é aquela ideia que a gente tinha, eles vão sair das colônias, vão se apresentar, vão levar quem está pronto para lá para enfrentar o que seja que for. E, na verdade, isso está acontecendo. A gente está sendo levado, a gente está sendo apresentado a tecnologias. Em algumas vezes nos colocam em câmaras de cura, né? E tem esse instrumental de cura. E dessa vez, particularmente, foi muito interessante, porque eles deixaram muito, muito claro que, assim, quem estava lá estava passando por um processo seletivo, né? Que eles precisavam dessa afirmação positiva, dessa prova de resistência, prova realmente de determinação de cada uma das pessoas que estava lá, porque teve que ter essa determinação de chegar, de se escolher para estar lá, né? E a Câmara de Cura foi muito interessante, que foi na hora que eu falei assim, Anny, tem que botar todo mundo lá na Câmara de Cura. A gente já sabe, então bota todo mundo deitado, vai. Foi muito isso. assim, né? E essa informação, assim, dos exercícios que teriam que ter sido feitos antes, né, que todo mundo tinha que conseguir... o pessoal pediu para falar desse flash, na verdade, assim, tinha que chegar nesse flash, e quando a gente fecha o olho, faz um movimento com os olhos, um movimento com a língua, e a gente sente sair, assim, na projeção da tela mental, faz tipo um flash, como a cada vez que o coração bate, a gente vê um pulsar de um flash de luz, tá? Eles me disseram que isso ia acontecer, e isso todo mundo conseguiu fazer, seja como for, é alguma coisa que eles mediaram. E depois teria um processo que era coletivo, em que todos seriam levados a visitar, e ali que tem as crianças que se manifestam e recebem todos. Sim. E depois cada um tinha alguém específico que estava esperando com um trabalho individual. Isso foi muito interessante, porque assim, quando chega no trabalho individual, não nos diz respeito. A gente não sabe o que cada um recebeu. E fica para cada um realmente saber o que cada um tinha guardado, reservado para si. É de cada E o que cada um vai fazer a partir disso também, né? Inclusive ela falou também dos aquáticos, a gente já esteve em algumas colônias subaquáticas também. E esse pessoal está trabalhando diretamente já com o povo da superfície. E olha, então, naquela época que a gente foi com o Francisco, né? Sim. Naquela época que a gente foi com o Francisco. Até, deixa eu pegar aqui o ganchinho. Posso? Vai terminar aí? Que o menino do roncador, que ninguém sabe quem é. Então, eu vou pegar isso aqui que ele trouxe, que é o seguinte: ontem nós fomos visitar uma querida, eu fui com a Maraci, uma amada Malu, um beijo enorme, e nós estávamos conversando sobre essa questão de aparecimento aqui no Rio de naves, né? E ela relatou o aparecimento de uma nave que era triangular, mas parecia uma medusa. E na mesma hora eu consegui visualizar, essa nave tinha até um cristalzinho no meio, né? Que, claro, as pessoas vão falando, as loucuragens aqui vão vendo, né? Eu falei, intraoceânica. A nave, né, era fluida e, assim, muito medusa, só que num formato diferente. Então, assim, os intraoceânicos estão se comunicando, sim, tanto quanto os intraterrenos, né? Como a Anny está trazendo, não é de hoje, mas como o véu, a gente está vendo aí que a coisa está afinando, e a comunicação se intensificando, cada vez a coisa está muito evidente, né? Inclusive com relação ao aparecimento de naves. E lá a gente acabou vendo, né? A Anny estava arrumando as malas, teve essa parte também, quer contar?
Sim, Essa também o foi céu legal. lindo, maravilhoso, uma delícia, porque não tem poluição luminosa. Então aquele só. E tava assim, tava a lua, tava crescente ainda. Aí do nada parece uma coisa assim. Não, aquilo ali é um satélite, olha lá, movimento contínuo, aquilo era satélite. Aí daqui a pouco a gente olha e tem duas estrelinhas paradas. Aí uma estrela começa a fazer assim, diz, aquilo lá sim, aquilo lá sim. E aí a gente, Aí a a gente gente, assim, às vezes a gente vai só ah, pra ver, né? Pronto, lá vem eles começam a se aparecer, assim, se mostrar. Então tem também na vizinha, né? sim, sim, é bem isso, é bem isso. Quer E assim, responder com Aleph? por que será que temos mais conexão com os intraterrenos? Será porque estamos mais próximos? Sim! Fazer igual o Silvio Santos, aquele sim! Sim, nós estamos muito mais próximos. E quando a gente fala assim, tem uma espécie de um tratado, Aleph, que é o seguinte: quando houve o cataclisma, né, e a questão lá literalmente da cagalhopança toda com Atlântida e Lemúria, né? Beijo! A Malu aqui. Então, ai, Malu, coisa linda! Então, com Atlântida e Lemúria, houve um acordo de que quando a humanidade estivesse preparada para esse contato, né, eles se colocariam aptos a fazer essa troca com a gente. Né? É um intercâmbio muito intenso. Então, Uhum. sim, o momento não, o momento chegou. A coisa vem acontecendo, e é justamente como é com a questão do Flash, como é com o nosso desenvolvimento, que quando a gente fala chegamos aqui, há quanto tempo nós estamos esperando pelo momento X da questão, né? Que é o flash solar, que é a mudança, né? Que a gente vai ter, que não é essa mudança gradativa que a gente vem acompanhando há milhares de anos. Vamos lá. Mas esse contato ele foi acordado há muito tempo. E agora eu tenho um roncador aqui em casa, sério. Então, assim, a coisa vem acontecendo e vem se intensificando. E ele se colocando também à nossa disposição. Por isso que essa comunicação está tão intensa. Né? Quer falar mais um pouquinho, Anne? Não, acho que é isso aí mesmo. Eles estão mais próximos de nós, sim, né? E eles estão um degrauzinho acima só na nossa escala de densidade, né? Eles são muito, muito próximos de nós. Então, e eles são meio que guardiões do planeta, né? Tipo, tomando conta pra gente não ferrar com tudo.